A Terra tem milhões de anos. E, na grande maioria do tempo, parece que nós nos esquecemos disso. A espécie humana tende a se achar tão importante que, de fato, vivemos como se fôssemos a única coisa que existe. Mas é exatamente ao olharmos para o histórico do nosso planeta que podemos ter certeza de que somos nada. Nada. Mas nada mesmo. Quer saber? Se ainda te resta alguma dúvida? Então se liga só nas criaturas monstruosas que parecem ter saído de um filme que já pisaram por aqui. Não é ficção científica. Não é a J.K. Rowling com seus animais fantásticos, não. É a natureza crua e bruta. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho. Número 1. Para falar esse nome aqui eu tenho que fazer pose. Pulmonoscorpius. E vamos começar pelo menor deles, mas não necessariamente o menos assustador. Se você tem medo e fobia a escorpião, provavelmente essa será a criatura mais detestada por você nessa lista. O Pulmonoscorpius, que nome! Se ainda existisse, sem dúvida alguma causaria histeria por onde ele passasse. Isso porque ele era bem parecido com os escorpiões que nós conhecemos hoje. Só que, como tudo na pré-história, ele era monstruoso. E podia chegar a medir até 1 metro de comprimento. Imagina, um escorpião de 1 metro de comprimento. Para piorar a situação, além do seu tamanho, ele também era armado com aquilo que mais tememos em um escorpião. Aquelas garras horríveis, aquele ferrão venenoso, horroroso. Os cientistas nunca conseguiram determinar o quão tóxico o seu veneno era. Imagina, daquele tamanho venenoso ainda. Afinal, os poucos fósseis que restaram não permitiriam chegarmos a uma conclusão clara. Mas imagine só você olhando para esse bicho, feio que nem o capeta, o quão fatal deveria ser a sua picada. Seja pelo veneno, ou seja, pelo tamanho do seu ferrão. O Pulmonoscorpius era um predador e percorreu as florestas pantanosas com toda aquela feiura do Carbonífero na região que hoje corresponde à Escócia. Se você se assustou ao saber que já existiram escorpiões gigantes, saiba que no Carbonífero existiam baratas do tamanho de cachorros, libélulas do tamanho de urubus, e até centopeias, aquelas horríveis mesmo, de 3 metros de comprimento. Era uma sucuri, né? Agora que já estão todos familiarizados com a monstruosidade que foram aqueles tempos, sigamos a lista. Número 2. Stegonosuchus. Esses nomes. Com toda certeza, nós não fazemos mais animais como antigamente. Pelo menos com esses nomes eu tenho absoluta. Stegonosuchus, olhando assim, pode até parecer uma espécie perdida de dinossauro, mas não são. Na realidade, eles se aproximavam muito mais ao que hoje conhecemos como mamíferos. Eles tinham o tamanho de um rinoceronte e chifres no topo e nas laterais da cabeça. Os paleontólogos não sabem precisar qual era a sua dieta, mas seus dentes eram extremamente grandes e afiados, até mesmo para padrões da época. Então, nós podemos deduzir, facilmente aliás, que seja lá o que for que essa criatura gostava de comer, ele comia sem problema nenhum. Conseguia na boa, devorava e assim, sem nenhum esforço. Essa criatura viveu durante o período Permiano, no território que hoje corresponde à Rússia. No seu período, ainda não existiam os dinossauros, o que fez dessa criatura um grande protagonista do seu tempo. Número 3, e outro nominho, Tanystropheus. Eu gostei mais desse nome. Outra espécie interessante, mas igualmente monstruosa, são os Tanystropheus. É esse nome mesmo, cara? A Karen confirmou. Na prática, esses animais eram répteis, mais precisamente arcossauros, que tinham o pescoço correspondente à metade do tamanho do próprio comprimento. Isso significa que eles chegavam a medir 7 metros de comprimento, enquanto seus pescoços mediam 3,5 metros. A desproporcionalidade física não é a única coisa que chama a atenção nesse animal. O seu corpo era coberto por escamas e ele usava o pescoço gigante para pescar presas,
quase do seu tamanho dentro de lagos e rios. A espécie viveu 215 milhões de anos atrás, no período conhecido como Triássico Tardio. Quando foi descoberto pela primeira vez no século XIX, ele fascinou os paleontologistas por conta dessa desproporção absurda entre seu pescoço e seu corpo. Por esse motivo, ele é conhecido como anaconda verde. Ele habitou a região que hoje corresponde à Europa e é claro que ia entrar para a lista de criaturas monstruosas e maravilhosas de hoje. Número 4. Gigantopithecus. Com esse nome ele devia ser enorme. Se você tinha alguma esperança do King Kong ou do pé grande existir, torça para que algum exemplar dessa espécie tenha sobrevivido em alguma parte remota do Himalaia. O Gigantopithecus é um parente remoto, mas direto, dos atuais orangotangos. Eles eram herbívoros e viveram pelas montanhas e florestas de bambu da China, Vietnã e Índia durante o período Pleistoceno. Para vocês terem uma ideia do seu tamanho, eles tinham em média 3 metros de altura e chegavam a pesar 550 quilos. Foram extintos mais recentemente há 300 mil anos. E acredita-se que eles tenham coexistido com espécies humanas primitivas. Agora, se eles se davam bem ou não, seja é outra história e nem é problema meu também. Número 5. Titanoboa. Nós já falamos de escorpião gigante, macaco gigante. Que tal agora falarmos de uma cobra gigante? Bom, você já sabe que anaconda não existe, mas a titanoboa, de fato, foi a maior espécie de cobra que já existiu. Ela tinha, em média, 13 metros de comprimento e chegava a pesar 1.135 quilos. Para vocês terem uma melhor proporção, o seu tamanho era equivalente ao de uma girafa. Ela não era peçonhenta, mas assim como as jiboias, matava as suas vítimas se enrolando em seu corpo e quebrando todos os seus ossos. Essa espécie é relativamente mais contemporânea e por isso, apesar de ter entrado em extinção há milhares de anos, ela nunca coexistiu com os dinossauros. Ainda assim, caso uma titanoboa entrasse em disputa com um T-Rex, quem você acha que venceria? Conta para mim aqui no comentário. Número 6. Liopleurodon. Para encerrar essa lista, eu lhes apresento o Liopleurodon. E não, eu não acho que você ficaria feliz em conhecer essa criatura pessoalmente. Até porque o simples fato de saber que ela já existiu já dá um calafrio desgramado na espinha e uma travada no estômago. Mas vamos lá. Os plesiosauros eram um grupo de répteis marinhos que viveram exatamente no mesmo período que os dinossauros. E, por isso, algumas pessoas naturalmente confundem um pouquinho, as espécies. Mas não, eles não eram propriamente dinossauros, mas eles podiam se alimentar de dinossauros, caso algum deles desse bobeira ali por perto do mar. Eles viveram pelos mares que cercam o que hoje é a Inglaterra. Eram carnívoros e podiam medir até 9 metros de comprimento e pesar 450 quilos. Infelizmente, ou felizmente, eles foram extintos há 175 milhões de anos atrás. E aí, o que você achou desse vídeo? Aperta aqui no botão do gostei, diz o que você achou nos comentários, nos ajude a crescer aqui no YouTube. Se inscreva no canal, porque senão vai tomar muito do seu tempo e vai ser extremamente legal pra gente, tá bom? Se você tem mais alguma ideia de mais alguns bichos enormes e monstruosos que já habitaram o nosso planeta, ou pelo menos a sua imaginação, deixa aqui nos comentários e nós vamos atrás para trazer para vocês, tá bom? Beijo grande, até a próxima.